Esse é o episódio extra da série Dinheiro e Fé. O objetivo pelo qual eu estou gravando esse episódio extra é para falar um pouco mais sobre a questão do risco e dos investimentos e a relação que isso tem com a Bíblia. Eu acho importante destacar um pouco mais esse assunto do que falar dele rapidamente no meio de outros assuntos. Porque quando a gente lê a parábola dos talentos contada por Jesus, fica muito claro que ali há uma relação de risco. E um tipo de relação de risco que a gente normalmente não está nem muito acostumado, um risco que a gente normalmente não se expõe, que é o risco de você aplicar dinheiro que não é nem seu, que é exatamente o que acontece ali. E nessa alusão, que a gente normalmente faz aplicação para os talentos, é como se Deus estivesse dizendo, olha, o que você tem foi eu te dei para você usar, eu te dei para que você faça algo produtivo com isso e não para que isso fique guardado. Então, de certa maneira, até os nossos talentos são algo que não são nossos, não é nosso mérito próprio, é uma dádiva de Deus e que a gente vai usar isso de alguma maneira. A questão do risco, ela é muito mal entendida no Brasil. Temos algumas razões que têm a ver com o trauma do brasileiro com a economia. A gente muito recentemente viveu a década de 80, que foi uma década de perda de muito dinheiro, porque a gente viu a superinflação, que é um fenômeno econômico extraordinário de um lado, porque ele cria cenários e circunstâncias que a gente não encontra de outras maneiras, e ao mesmo tempo é muito ruim, não tem nada de positivo num país com superinflação. Só que isso traumatizou a gente num ponto que a gente chegou à seguinte conclusão: a única coisa que realmente vale a pena investir é imóvel, e imóvel é terra. Imóvel é a partícula mínima da economia. Se tudo o resto explodir, pelo menos o terreno fica e aquilo ali tem um valor. Isso é realmente fato. Em grandes momentos de crise, tanto superinflação quanto guerras ou qualquer outro tipo de crise, você procura catástrofes, inclusive, que são as únicas coisas que podem de fato destruir o valor de um imóvel, procura sempre a terra, porque ela é a coisa mais segura que a gente tem conhecimento. E a partir daí o brasileiro passou a ter um trauma. A gente não só teve a superinflação, como a gente também teve o confisco da poupança na época do presidente Collor. Então tudo isso causou um trauma no brasileiro muito grande. E fora o trauma, nós também somos um país que está localizado nos trópicos. E isso faz com que a gente seja pessoas voltadas ao presente, que é o que acontece normalmente em países que estão ali na região do Equador, que são países que têm um clima mais ameno. A gente fica mais voltado para o presente. E isso também faz com que a gente desqualifique o risco do futuro, porque a gente não quer correr o risco do futuro. Eu aproveito o que tem agora. É melhor um pássaro na mão do que dois voando. A gente acha realmente isso. Por uma soma de circunstâncias, o brasileiro é assim. E a gente acaba sendo ousado, como eu falei, sempre falo em todos os meus vídeos, a gente é ousado no gasto. Ou seja, eu aceito pagar 36 prestações de alguma coisa, de um celular, mas eu aceito pagar o dobro do preço do que eu pagaria normalmente, porque dentro disso está embutido um juros que vai compor contra mim para eu poder ter o bem agora. Veja como o agora é importante. Eu faço um crediário para comprar bacalhau. Existe isso, gente que faz crediário para comprar um item que vai consumir em uma noite. E eu fico meses pagando um item que eu vou consumir em uma noite. É porque o presente é privilegiado e o futuro não é privilegiado. E isso acaba fazendo com que a gente seja ousado no gasto, mas conservador no investimento. Quando se fala de investir, o brasileiro fala, não, residência, né, imóvel que realmente vale a pena, porque o imóvel é seguro. Né? A gente começa a falar de segurança quando o tema é investimento, mas quando o tema é gasto, ou seja, desperdício de dinheiro, nós estamos aí. Nós estamos dispostos a desperdiçar, mas não estamos dispostos a economizar, porque se eu economizo hoje, eu fico sem para um dia ter. Essa troca eu não quero fazer. Então isso é muito do brasileiro e nós somos cristãos brasileiros e eu acho muito importante a gente falar desse assunto aqui. Por isso que eu destaquei esse momento para falar um pouco sobre o risco e a Bíblia, o que tem a ver, porque a gente tem ali um texto de Cristo falando sobre o risco, assumir o risco para poder usar os talentos que você tem e multiplicar os talentos que você tem. E ele faz isso usando uma parábola que é uma história que é validada. Ele não está usando uma ideia que não é validada, é uma ideia validada, ou seja, todo mundo que está ouvindo ele falar aquilo concorda com o que ele está falando, tem sentido aquilo que ele está falando. Embora pra gente no português não tenha, pro judeu lá daquela época, fazia muito sentido o que ele estava falando, porque obviamente se eu tenho dinheiro na mão, seja ele de quem for, eu tenho um custo de oportunidade aqui. Eu posso fazer disso aqui mais, ou eu posso simplesmente enterrar e falar não vou fazer nada só pra não perder, que essa é a lógica mais absurda que tem. Por isso que o cara que enterra o talento é o que tá errado na história. Mas a gente, como brasileiro, não vê que isso é um absurdo. A gente acha até estranho. Agora, a gente ouvindo falar disso, essa interpretação que eu tô aqui fazendo pra você disso, na verdade eu tô só fazendo a leitura, não tô nem interpretando, já dá um susto na gente falando, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Põe aqui nos comentários você que nunca tinha pensado nisso. O fato de que aqueles que estão certos na parábola são os que assumiram risco. E aqueles que trocaram risco pela certeza, pela segurança, é o personagem errado da história que Jesus está contando. Já tinha percebido isso? Não? Coloca nos comentários aqui. A gente lê o texto bíblico com a nossa visão
de hoje e não percebe o que o texto realmente está dizendo. E o que ele está dizendo é isso, que o risco faz parte da vida. Não tem como. Todo mundo arrisca, Deus arrisca. Veja bem, quando você vê Jesus falando assim, não me toques porque ainda não fui ao Pai, você vê uma relação de tipo, ainda não sei se a coisa tá, se deu tudo certo. Ainda precisa de algum tipo de validação. Quando Cristo vem para cá, embora ele seja Deus, o resto do céu eles ficam na expectativa. Ninguém tem certeza de nada. A gente tem que arriscar para fazer coisas certas, coisas boas. Você vai ter que entregar do que é seu e você não sabe se vai ter retorno para aquilo. Lança seu pão sobre as águas. E a gente sabe que depois vai dar alguma coisa, mas a gente não sabe enquanto a gente faz, a gente não sabe. Quando você planta uma semente, você não sabe o que vai dar dali. Você não tem absoluta certeza se aquilo ali vai nascer. Inclusive, aqui está um detalhe muito importante que eu quero destacar para vocês, é que a agricultura, ninguém tem nada contra a agricultura. Contra investimento, aparece um monte de gente falando assim, investir é arriscado, porque investir você pode correr riscos e etc. E você pode perder o seu dinheiro e ninguém sabe o que vai dar. Deixa eu te contar um segredo aqui. Principalmente você que é o urbaninho. Urbaninho, você que vive na cidade aí. Você não sabe disso. Então deixa eu te falar. Quando você planta alguma coisa, o ato de plantar é o seguinte, você pega um negócio que tem valor, você pagou por aquela semente, ou você, enfim, tem aquela semente de uma outra semente, de uma outra árvore, aquilo tem valor. Ou você pagou por aquilo, ou você poderia vender isso para alguém. Pega aquilo que tem valor, coloca no chão e tapa com a terra em cima. Tem noção? Você colocou aquilo ali e você não sabe se vai dar, porque depende de vários fatores. Depende da chuva, que não está sob o seu controle. O clima não está sob o seu controle nem de ninguém. E mesmo que hoje a meteorologia te diga que possivelmente vai chover daqui a uma semana, é só uma possibilidade. E pode ser que ela não aconteça, pode ser que mude no meio do caminho a coisa. Você não sabe se vamos ter período de seca pela frente, você não sabe se vai ventar e espalhar a semente por aí, depois quando os frutos estiverem saindo para nascer ainda mais no futuro. Você não tem controle, você não sabe o que vai acontecer. E mesmo que você vá lá e regue, ainda assim, você pode regar 1, 2, 3, 4, mas regar uma plantação inteira é muito mais difícil, é muito mais custoso. E mesmo que você regue toda a plantação, você não sabe se vai vir um gafanhoto, uma nuvem de gafanhoto ou uma praga qualquer e vai destruir a sua plantação. A agricultura é super arriscado. Só não sabe disso quem não faz, quem não é agricultor. Procura um agricultor para você ver como é que é a vida dele. E normalmente eles fazem isso com uma margem de lucro muito pequena. Mas ninguém vai discutir que se está certo ou está errado fazer uma plantação. Mas aí a hipocrisia e a falta de entendimento, de conhecimento faz alguém falar assim, não, investimento não é uma coisa boa, investimento não sabe o que vai trazer, pode trazer um grande prejuízo, ninguém sabe se vai subir ou se vai cair, ninguém sabe se você vai plantar na agricultura, vai realmente dar. Você está entendendo isso? Vou dar um exemplo aqui. Eu conheço um caso de alguém que colocou 40 milhões de reais investidos em soja enterrado no chão. 40 milhões de reais enterrados no chão. E naquele ano ele perdeu os 40 milhões de reais, porque a plantação não deu certo. Se você acha que existe uma maneira de utilizar o dinheiro ou de fazer ele render sem risco, você não está entendendo nada nem sobre a vida. Agora, se você acha que você vai conseguir progredir, crescer, qualquer coisa que seja, inventar uma coisa nova, crescer uma realidade, expandir alguma coisa, sem entrar ou incorrer em risco, você ainda não entendeu como a vida funciona. Então, a vida funciona assim. E você tem que aprender a lidar com isso. Agora, a Bíblia é contra o desperdício. Isso a Bíblia é contra. E a gente tem que achar o equilíbrio entre entrar no risco e desperdiçar. Se ao entrar no risco, eu entro num risco muito elevado que causa desperdício, não vale a pena. Então, entende que tem um critério bíblico para isso? Você tem que encontrar o balanço, né, o equilíbrio entre desperdício e risco. Eu também não posso não entrar em risco com medo de não desperdiçar, porque é o caso do cara que enterra o talento. Eu tenho que encontrar uma tensão perfeita entre essas duas coisas, e é para isso que Deus nos deu o nosso cérebro. É conhecimento que importa. Você sabia que existem investimentos hoje no mercado financeiro, por exemplo? Que se por acaso a empresa que você comprou desvalorizar, você não perde nada? Você sabia que há a possibilidade de você fazer isso? Mais ainda, você sabia que há a possibilidade de você comprar uma empresa hoje, investir numa empresa, e caso ela se desvalorize, você ainda ganhe dinheiro? Você sabia que existe a possibilidade de você investir o seu patrimônio numa empresa ou em alguma coisa do mercado financeiro e quer a coisa se valorize ou se desvalorize, tanto faz, se vai para cima ou para baixo, você ainda assim
ganha dinheiro? Você sabia que é possível fazer renda sobre tais circunstâncias? Não sabia, né? Por que não sabia? Porque não tem o conhecimento. Mas essas coisas existem. Basta que você busque o conhecimento a respeito de como investir o seu dinheiro. É ignorância nossa dizer que investimento não vale a pena porque cresce muito devagar. É ignorância nossa porque a gente não está entendendo que é no tempo que se constrói o patrimônio. É ignorância nossa achar que bolsa é muito arriscado. Se você fala assim, bolsa é muito arriscado, deixa eu te explicar uma coisa. Você talvez tenha várias histórias para contar de amigos que perderam dinheiro. Mas tanto os seus amigos quanto você que está dizendo isso não detém informação suficiente sobre o que vocês estão falando. Há como você arriscar e perder e desperdiçar? Claro que há. Mas há como você investir? Há como você incorrer em risco, sim, porque você está investindo sem desperdiçar? Também há. Mas nada disso vem fácil. Nada disso cai do céu. A gente tem que ler livro, a gente tem que aprender. Então, eu tenho um canal de filantropia que eu falo de educação financeira. Vou colocar a descrição aqui embaixo. Por que eu tenho um canal de filantropia para ajudar pessoas e que eu falo de educação financeira? Porque se eu falo só de filantropia, ninguém se interessa. Essa é a verdade. As pessoas querem ficar vendo vídeo engraçado no YouTube, elas querem ficar vendo entretenimento, elas querem assistir série da Netflix, elas querem ficar fazendo coisinhas que elas acham legaisinhas, mas aprender sobre como ajudar os outros não é um assunto interessante. Se você vê um assunto de filantropia do lado e um outro assunto que fala como você vai ganhar dinheiro, qual você acha que as pessoas mais clicam? E a minha filosofia de filantropia não é pedir, porque eu acho que pedir não é sustentável. A minha filosofia de filantropia é buscar da demanda para entregar para quem precisa. Então, se a demanda é, eu quero saber como que eu lido com o meu dinheiro, eu vou fazer vídeo de educação financeira para atrair as pessoas para o meu canal e então eu falo para elas também como elas fazem para ajudar as pessoas quando elas organizarem o seu dinheiro na vida delas. Então eu preciso falar de educação financeira porque eu preciso que as pessoas se interessem para vir no canal e descubram ali um mundo de possibilidades de ajudar o próximo. Vai trazer muito menos sacrifício do que ela imagina se ela apenas souber como fazer corretamente o uso do seu dinheiro. Eu criei esse canal para isso. Tá aqui embaixo a descrição para você saber também que eu tenho um canal chamado Filantropando, que o objetivo é ensinar as pessoas a fazer filantropia e para isso elas precisam cuidar bem do dinheiro delas. E dessa maneira eu tô trazendo esses públicos aí para conversar sobre isso e quem sabe a gente então cumprir o que a gente tem que cumprir como cristãos de nos tornarmos dispenseiros dos recursos que Deus nos dá. Acompanha meu outro canal, continua acompanhando nossa série aqui. No próximo episódio, como eu falei para vocês, vou falar como que esses conhecimentos, esse entendimento sobre o dinheiro vai se encaixar com a missão. Te vejo lá.